Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Auditoria de Sistemas, no Centro Universitário Estácio de Sá. Hoje é uma terça-feira, dia 3 de novembro de 2020. São 8 horas e 15 minutos e nós vamos dar início à nossa primeira aula da unidade 2. Na semana passada, nós finalizamos a unidade 1, momento no qual nós percorremos as questões que foram submetidas a vocês no exame da unidade 1, tiramos as dúvidas das questões e demos início na semana passada à aula da unidade 2. Só recapitulando, na unidade 1, a gente viu os conceitos de auditoria de sistemas, perfil do auditor de sistemas e as técnicas de análise de risco, auditoria de sistemas. Nessa unidade agora, nós vamos ver os capítulos 3 e 4. O capítulo 3, ele apresenta as técnicas de auditoria de controle organizacionais e operacionais. Na aula passada, nós percorremos essas técnicas aqui, as técnicas utilizadas por um auditor. A gente viu na aula passada sobre os softwares para auditoria. Nesse momento eu dei um exemplo de um software que eu utilizo lá no Serpro, um software específico para auditoria, que, diga-se de passagem, eu sou o analista responsável por esse sistema. É um software bem complexo, então softwares de auditoria são complexos. Eles precisam abarcar as 3 fases da auditoria: o planejamento, a execução e a entrega de relatórios e pareceres finais. Depois, nós vimos algumas técnicas que um auditor pode utilizar para identificar problemas dentro da área que está sendo auditada. Uma delas, e mais utilizadas, são os questionários. A gente viu as vantagens e as desvantagens dos questionários, quando que utilizá-los e quando não utilizá-los. Depois nós vimos a vantagem da visita em loco, e a gente viu quais são as características dessa técnica, qual a vantagem dela e quais as desvantagens. Depois nós vimos sobre a entrevista, como se fazer uma entrevista, quais as características, os tipos de entrevistas, os 3 tipos que tem: a estruturada, a não estruturada e a semi-estruturada. E nós vimos também as vantagens e as desvantagens da entrevista. Nós passamos pelo teste da observância e vimos as vantagens dessa técnica e as dificuldades encontradas nela. Depois, o teste substantivo, a análise de dados de testes, os testes integrados. Nós depois apresentamos a simulação paralela, a lógica de auditoria embutida nos sistemas, e depois a gente apresentou sobre os mapeamentos estatísticos dos programas, rastreamento dos programas, análise de lógica de programação. Nesse momento a gente relembrou da característica de um auditor de conhecer linguagem de programação, fica mais fácil essa tarefa. E a gente fechou a aula semana passada falando da análise de log. Eu mostrei para vocês o que é um log, as características, e mostrando essa ferramenta como uma técnica bastante eficaz de identificação de problemas por meio da análise de logs. E aí a gente entrou nos detalhes de cada um deles, cada uma dessas características, a respeito dos softwares, a respeito dos questionários, o que são, para que servem. Depois a gente viu a questão da visita em loco, as vantagens, as desvantagens. Eu até dei um exemplo aqui nesse momento. O vídeo está todo postado lá, tá? No Blackboard. Eu mandei o link para vocês ontem. Vou estar postado lá no YouTube. Depois a gente viu a técnica da entrevista, os detalhes, as características, os 3 tipos que tem, falamos sobre cada uma delas, testes de observância, teste substantivo, dados de teste, os testes integrados. Nesse momento a gente fez um paralelo,
disciplina de qualidade de software, que coincidentemente é ministrada hoje também, no segundo horário. Depois a gente viu as questões de lógica embutida, os mapeamentos estatísticos, aí a gente apresentou cada um deles, rastreamento dos programas, análise da lógica de programação, obviamente, aquela parte que a gente conversou no final, e a análise de log, que se mostra como uma ferramenta bastante interessante para identificar problemas das áreas auditadas. E aí, a gente finalizou a aula da semana passada. Na aula de hoje, a gente fala sobre auditoria de controles organizacionais e operacionais. Ele começa aqui na página 63, explicando o que são as auditorias dos controles organizacionais. E aí, agora, aqui na página 63, auditoria de controles organizacionais e operacionais, a gente tira o foco um pouco do sistema. E aí a gente passa a analisar os processos. E aí é fundamental que o auditor de sistemas conheça a política organizacional da empresa. O diagrama da figura 3.1 da página 64, ele é interessante porque ele apresenta algumas áreas das quais o auditor vai ter que verificar esses processos. Então, tudo nasce ali na questão da segurança, cujo objetivo final é chegar na preservação. Preservação de quê, professor? Preservação do atendimento às políticas que foram registradas nos manuais, na legislação. Então, o que está preconizado lá na documentação está sendo seguido? Então, esse é o objetivo final. E aí a gente passa por algumas áreas fundamentais, das quais as políticas organizacionais elas se concentram como um delimitador do que deve ser feito dentro da empresa. Então, por exemplo, imaginem vocês que estejamos nós auditando uma empresa de tecnologia. Nós somos auditores de sistemas, por exemplo, e estamos auditando a DataPrev, um exemplo, né? Então, a primeira coisa que eu preciso identificar são as políticas organizacionais da DataPrev. Quais são os manuais que regem as regras de operacionalização da DataPrev? Quais são os documentos? Qual é o documento, por exemplo, que determina as regras a serem seguidas pela área de desenvolvimento de software? Existe um documento, um modelo de desenvolvimento de software da empresa? Então, por favor, traga para mim esse documento. Existe um documento de regras de conduta de processos, de pessoas e de sistemas? Então, traga para mim. Existe um documento formal de normalização de organizações e métodos dentro da empresa? Então, traga para mim. O auditor ele vai juntar isso tudo com a missão da empresa, com a visão da empresa, com os objetivos, com os valores, com o planejamento estratégico, com a política organizacional, com base nesses artefatos que eu acabei de mencionar agora. E aí sim, o auditor tem agora as ferramentas que ele precisa para poder atuar. E aí, aqui na página 65, olha só que interessante, ele apresenta esses tópicos que devem ser seguidos. Ele vai identificar os recursos críticos, classificar as informações, identificar as possíveis ameaças de análise de risco. Isso aqui a gente viu no capítulo 1, na unidade 1. Aí ele vai identificar os objetivos de segurança a serem alcançados,
ele vai identificar as propostas, vai montar essas propostas de conduta, e aí ele vai fazer reuniões, ele vai expor essa documentação e vai coletar a aprovação do corpo diretivo, do corpo tático da empresa. E aí, depois disso, ele dissemina isso na empresa, começa a aplicar e monta aqui o PDCA para poder fazer a validação disso com uma certa frequência. E avaliar para verificar as mudanças. E, encontrando eventuais desvios ou falhas, ele faz os ajustes. Então, aqui a gente tem um roteirinho, olha só que interessante, de atuação do auditor de sistemas nessa tarefa, com o foco especificamente nos processos organizacionais. Um dos artefatos de matéria-prima fundamentais que serão utilizados aqui nesse momento pelo auditor vão ser os fluxogramas e os diagramas de processos. Diagramas de processos, eu vou até mostrar aqui um exemplo para vocês, são os famosos fluxogramas de processos. Fluxogramas de processos. Eles são geralmente desenvolvidos por ferramentas de modelagem de processos de negócios. Tá? Então, por exemplo, imaginem vocês que o auditor, esse daqui, por exemplo, pelo desenho, foi feito uma ferramenta chamada Reflow. Se alguém tiver interesse, basta entrar na internet depois e pesquisar por esse software aqui, ó, que é free, open source, gratuito, e você pode, inclusive, utilizá-lo para fazer business process management na sua empresa. Você cria uma conta aqui, grátis, e faz a modelagem de processos de negócio, tá? E aí uma das coisas que você pode fazer aqui você pode, inclusive, manter aqui, observem que eu tenho aqui, ó, alguns fluxos de processos que eu faço com os alunos, e ele deixa tudo aqui registrado no seu ambiente. Então, é uma ferramenta bem interessante para você poder utilizar. Um outro exemplo é essa ferramenta aqui chamada Visage Online. Então, é um outro exemplo também de ferramentas que você pode utilizar para fazer modelagem de processos de negócio, tá? Tudo online, não precisa instalar nada na sua máquina, não precisa comprar. Existem as versões pagas que oferecem recursos extras, mas para quem quer começar a estudar, trabalhar com isso, esse aqui é um bom começo. Eu vou colocar aqui no link do nosso chat, se alguém tiver curiosidade, quiser pesquisar depois, eu vou botar o link para as duas ferramentas. Tá? Quem está assistindo esse vídeo também pelo YouTube, basta procurar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, eu disponibilizei também as ferramentas. Então, está aqui o endereço de duas, são apenas 2 exemplos, existem dezenas de outros no mercado, mas aqui é um bom começo. Então, voltando aqui para a nossa aula, imaginem vocês, essa ferramenta, esse gráfico aqui, por exemplo, de processo, foi desenvolvido pelo desenho, foi desenvolvido pelo Rifo, um desses que eu botei aí para vocês. Então, olha só, ele aqui tem um início de um processo e um fim. Todo processo ele tem que ter um início e um fim. Um processo ele tem atividades e tem fluxos de decisão, apresentados por esses losangos aqui, ó. Então, um exemplo bem hipotético. Imaginem vocês que eu tenha um fluxo de processo de um pagamento. Então, ou da compra de um produto. O cliente entra,
coloca o produto na sua sacola de compras, depois ele informa os CEPs, aí vem um fluxo de decisão aqui. Existe desse produto disponível para entrega no CEP? Se sim, avança. Se não, ele volta e informa para o usuário que não tem disponibilidade daquele produto na região dele, e aí o usuário escolhe um outro produto. Havendo disponibilidade do produto naquela região, aí solicita a forma de pagamento. Aí o cliente entra e coloca a forma de pagamento, faz o pagamento. Pagamento aprovado? Se sim, dispara para a logística para fazer a entrega. Caso contrário, volta com uma mensagem para o usuário para ele informar uma nova forma de pagamento, e assim vai. Dessa forma, nós temos os fluxos de processos organizacionais. Essa é uma matéria-prima fundamental para um auditor de sistemas no processo de identificação de um processo, por exemplo. Então, vocês são auditores de sistemas e precisam auditar os macroprocessos empresariais daquela empresa. Então, você vai solicitar. A empresa é uma empresa de venda de produtos. Ótimo. Então, localizem para mim, por favor, os diagramas de fluxo de processos do cadastro de cliente, do cadastro de produto, do controle de estoque e da venda. Se, porventura, nesse momento, a empresa que você está auditando chega e já fala o seguinte: olha, nós não temos esses fluxos determinados, mas já temos um problema aí. Então, o auditor já vai fazer uma recomendação. Olha, as boas práticas sugerem que esses processos devam estar todos documentados, em um local de fácil acesso para os funcionários. Por quê? Porque se não tiver isso daqui, se esses fluxos não estiverem descritos num lugar para todo mundo poder acessar e ver, por exemplo, como que é feito um processo de devolução de um produto. Ora, se não está documentado em algum lugar, isso só deve estar na cabeça das pessoas. E isso é péssimo, porque pessoas são removidas de um posto de trabalho, de um projeto, são trocadas, pessoas saem da empresa, outras novas chegam. E se esses fluxos, se esses processos estão na cabeça das pessoas, temos uma falha grave aí. Isso tem que estar registrado, preferencialmente, lá na intranet, em algum lugar, em algum documento, para que qualquer funcionário possa ter acesso. Eu estou com dúvida de como é que é o processo de estorno de um pagamento. Quem é que pode me ajudar com isso? Fulano de tal. Mas fulano de tal está de férias. Então ciclano. Mas ciclano está ocupado. Não pode ser assim. Se na empresa está desse jeito, tem alguma coisa muito errada. Esses processos precisam estar documentados, precisam todos ser revistos com certa frequência, porque processos modificam constantemente, eles estão sempre evoluindo. Então, aqui é de um outro processo, olha que interessante. Ele tem camadas, está vendo? Essas camadas são determinadas dentro da metodologia Business Process Management. Essas camadas são chamadas de pools ou piscinas. Então, você tem aqui, por exemplo, a parte do cliente, a parte do atendente, a parte do sistema. O cliente faz uma solicitação, aí cai para um atendente. Se o atendente conseguir resolver, volta para o cliente e finaliza. Se não, ele segue um script, se não conseguir, passa para uma atendente de segundo nível. E aí os fluxos são desenhados assim, ó. E dessa forma eles são controlados, eles são corrigidos constantemente, revisados e atualizados. Então, a primeira ferramenta a primeira matéria-prima que um auditor de sistemas vai solicitar é o fluxo de processos de negócio das áreas que estão sendo auditadas. Professor, onde eu trabalho lá, nunca ouvi falar disso. Uma boa dica, então, que eu faço, eu dou para você, faça a diferença lá no seu trabalho, comece a desenhar os fluxos de processos, mostra para o seu chefe,
Mostra para o seu gestor, ó, chefe, aqui a gente não tem fluxo de processos de trabalho. Eu usei uma ferramenta aqui grátis aqui na internet, o professor passou, e desenhei o fluxo de trabalho das nossas atividades aqui, ó. Queria a sua aprovação para a gente publicar isso daqui, colocar num manual, porque aí o funcionário novo que chegar não precisa parar alguém para ficar explicando qualquer coisa, está aqui, ó. E a gente... Então é uma boa prática isso. Sugere isso na sua área, faça um desenho desse daqui. Você que atua lá na sua empresa, você conhece o processo que você trabalha, começa modelando o processo de trabalho. Ele é muito simples, ó. Ele tem um símbolo que determina o início, e aí tem as caixinhas de processos de trabalhos, tem os fluxos de decisão, e você vai montando isso daqui, clicando e arrastando, ó. Antigamente, há 20 anos, eu fazia isso aqui na mão, desenhando lá no PowerPoint na mão, era a maior canseira. Hoje em dia não, os fluxos, as ferramentas você pega e arrasta a setinha, aí ela fala, esse fluxo vai voltar para a mesma tarefa e não tem nenhuma condição, confirma isso. E aí você vai desenhando os fluxos de trabalho, de processos na sua empresa. Ó. Eles são fundamentais, por quê? Porque eles dão uma visão macro do processo e também micro. Se você clica numa dessas caixinhas aqui, ele explode essa caixinha e entra dentro daquele fluxo. Então, imaginem vocês, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho um fluxo de trabalho desse daqui, ó. Eu tenho esse fluxo de trabalho aqui. Eu quero saber como é que é feito a análise, como é que é feita a análise do problema. Eu clico nela, aí ele vai e abre o fluxo da análise do problema. Aí dentro do fluxo da análise do problema, tem uma atividade aqui que é coletar identificar com o cliente o que ocorreu na máquina dele. Aí você clica, ele explode num outro fluxo, detalhando como é que você faz isso. Então, é bastante interativo isso e bastante útil. O auditor de sistemas ele vai pegar esse fluxo, primeiro para entender como é que funciona. Ele vai ver, então aqui nessa empresa está documentado que o processo de pagamento é feito dessa forma. Primeiro o auditor vai entender. Depois, o que o auditor faz? Ele vai fazer uma visita em loco, ele vai fazer um questionário, ele vai fazer algumas entrevistas, aquilo que nós vimos na aula passada. E aí ele vai medir o nível de aderência do fluxo que foi registrado, que deve ser feito, com o que realmente é feito lá nas áreas. E aí, nesse momento, o auditor vai começar a identificar 3 situações. Situação 1, ótimo, hein? A área da contabilidade está seguindo à risca o que determina o fluxo deles. Olha que coisa boa, show de bola, nota 10. Situação 1. Situação 2, de 3. Tem uma etapa aqui ó, que eles não estão seguindo. O problema está no processo ou na execução? O processo que está definido de forma errada e eles estão agindo da forma correta, ou é o contrário? A área está fazendo da forma errada do que diz aqui no manual. Aí o auditor vai levantar um item de esclarecimento. O auditor entra lá no sistema e fala assim, olha, no fluxo aqui, é isso que a área deveria, nesse momento, enviar um e-mail para o cliente e um e-mail para o fornecedor. Mas eu estou vendo aqui, na tarefa de vocês, que vocês não estão mandando um e-mail para o cliente, só para o fornecedor. Por quê? Aí a área auditada tem que responder ao parecer.
Ah, não é feito por conta disso, por conta daquilo. Ou a gente não sabia que tinha que ser feito dessa forma. E aí, o auditor vai identificar se o problema está no desenho do processo ou se o problema está na execução realizada pela área. E aí, o auditor vai emitir um parecer de sugestão, falando assim, ó, ou eu sugiro, então, que altere-se o processo, dependendo da situação, ou que vocês passem a atender ao processo como ele está registrado. E aí depois ele volta para verificar se isso foi feito. Essa é a situação 2 de 3. A terceira e última situação é a pior de todas. Ou a empresa não tem um fluxo desse registrado, ou ela tem um fluxo desse registrado, um fluxo de processos de negócio registrado, e não atende esse fluxo em momento algum. Os dois casos são bem drásticos, tá? Pior do que não ter não fazer o controle é nem ter o controle. Então, se eu chego numa área e falo assim, ó, me mostre aqui onde vocês têm documentado e registrado o plano de evacuação em caso de incêndio. Se a área chega para mim e fala assim, plano de quê? Ou seja, sinal que eles não têm um plano de evacuação em caso de incêndio. Isso é grave. Agora, tão grave quanto não ter um plano é eu chegar para qualquer pessoa da área e falar assim, ó, qual é o plano de evacuação de vocês? A pessoa chegar para mim e falar assim, eu nem sabia que nós tínhamos um plano. Então, nós temos aqui um problema sério que o auditor vai identificar. Então, primeira coisa, ele vai perguntar, ele vai levantar, ele vai solicitar o modelo de processos de negócio daquela área. Quando eu falo de modelo de processos de negócio, tudo, tá, gente? Entram aí o fluxograma de ações do que deve ser feito. No caso, esse exemplo hipotético que eu acabei de apresentar, um plano de evacuação. Essa empresa, essa área, se acontecer um incêndio agora no prédio, quais são as etapas que vocês programaram para esvaziar o prédio? Então, se porventura a área não apresentar, não tiver um plano desse, é grave. Mas tão grave quanto ter o plano é esse plano não ser conhecido pelos envolvidos, que acontece muito. Ah, a gente tem um plano aqui, sim, está em algum lugar, em alguma gaveta aí. Ah, e tá, e qual é esse plano? Se a sirene tocar agora para evacuar o prédio, qual área sai primeiro? Quais as ações? Quais são os movimentos? Ou sai todo mundo correndo, atropelando todo mundo e desce todo mundo pelo elevador? Como é que funciona isso? Então é muito sério isso. O papel do auditor, primeiro momento, é identificar esses processos de negócio, solicitá-los e analisá-los. E aí, dentro dessa primeira etapa, tem duas alternativas. Uma, eles possuem um plano, ótimo. Duas, eles não possuem um plano. Se eles possuírem um plano, aí entram numa série de outros itens que o auditor deve analisar. Esse plano é conhecido por todo mundo? Segundo, esse plano ele é validado? Quando foi a última validação dele? Ele é seguido? E aí ele vai identificar se é seguido. Esse é o papel do auditor. E aí ele vai entregar pareceres a respeito disso. Se a situação apresentada foi aquela de eles nem sequer têm um plano, não tem um processo de negócio desenhado, não tem um BPM. BPM é Business Process Management, é o gerenciamento de processos de negócio. Se a empresa não tem isso, já começou completamente errado. Então, o sinal que os processos aqui estão definidos na cabeça das pessoas, e isso é péssimo, porque pessoas são trocadas de lugares, pessoas são movidas de processos, pessoas saem da empresa, pessoas novas entram na empresa. Isso chama-se turnover.
essa troca constante. Então, se o processo está na cabeça das pessoas, isso é péssimo. Então, se não há processo definido, o auditor já vai, nesse exato momento, ele já vai falar, então já está tudo errado. Como é que eu estou fazendo uma receita culinária e eu não tenho a receita? Ah, mas eu tenho bastante experiência, já faço esse bolo há muitos anos. Isso é muito grave quando se trata de processos empresariais, porque um processo empresarial não é tão simples quanto fazer um bolo. Eu coloco os ingredientes nas medidas certas, misturo isso da forma correta, coloco na temperatura certa e sai um bolo. Processos de negócio empresariais são complexos, envolve tecnologia, envolve finanças, envolvem pessoas, envolvem processos complexos que tem que prestar conta, envolvem fornecedores, envolvem clientes. Não é tão simples fazer um bolo. Então, se não é tão simples quanto fazer um bolo, eu preciso ter isso documentado, eu preciso ter isso registrado. E aí é papel do auditor do sistema justamente identificar essa documentação e analisá-las. E a partir desse momento, ele tem condições de desenvolver um parecer técnico. Então, aqui na página 65, ele apresenta justamente o roteiro. Ó. Primeiro, eu identifico os recursos críticos. Como é que eu identifico esses recursos críticos? Analisando a modelagem dos processos. Se não tem modelo de processo, uma das sugestões do auditor aqui nesse momento vai ser, olha, precisamos definir isso. Isso precisa ser documentado. Depois classifica dados e informações. Depois identifica os problemas, as ameaças, os riscos. Aqui, nesse momento, ele vai identificar, ele vai qualificar, ele vai quantificar e vai dar respostas aos riscos. Depois, os objetivos, elabora as propostas. Então, esse roteirinho ele é bem interessante. Ele é proposto por Moniana, 2008. E aí, ele vai seguir o que preconiza a literatura justamente aqui no sentido de catalogar e levantar isso. Nesse momento, há informações que são confidenciais, mas o auditor ele precisa ter acesso, talvez, não ao kernel da informação, mas o fluxo dela, como é que ela funciona. Como é que funciona o fluxo de trâmite dos dados e dessas informações dentro da empresa. E aí ele vai, no final das contas, ele vai entregar um relatório apontando como é que essa política de processo organizacional se encontra hoje dentro da empresa. Aqui na página 67, ele fala da violação das políticas organizacionais. E aí ele já começa falando justamente isso. Ó, é muito comum detectar esses problemas. Ó, o que está escrito não é o que está seguido. O que está sendo seguido. O que está registrado na documentação não é o que está sendo realizado pelas áreas. Então, é papel do auditor identificar a causa que está fazendo com que as regras não sejam seguidas. E aí ele vai entregar esse parecer de vulnerabilidade para a área que está sendo auditada. Ele entrega um parecer e, em alguns casos, ele pede solicitação de ações do que devem ser realizadas para que a área auditada passe a entrar em conformidade. Aqui no finalzinho da página 67, ele apresenta algumas informações a respeito de cargos na área de tecnologia da informação, das quais o auditor vai precisar contar, né? O pessoal da infraestrutura de tecnologia da informação, o pessoal de redes, o pessoal de persistência de dados, o pessoal de segurança da informação, o pessoal de análise de requisitos, análise de negócio,
análise de sistemas e desenvolvimento de software, o pessoal da parte de usabilidade, desenho de interface, web, o pessoal da parte de suporte técnico, o pessoal da parte de atendimento, conhecido como Service Desk, o pessoal da parte de recuperação de dados, o pessoal da parte de determinação de normas de armazenamento de dados. Então, são esse público que o auditor de sistemas vai lidar. Então, ele apresenta isso aqui no final da página 67. Vocês repararam, então, que interessante a capacidade, a carga de um auditor de sistemas, ele tem que ter condições técnicas de conversar com todo esse pessoal aqui. Ó. Os jargões aqui são diferentes, as tecnologias utilizadas são diferentes. Então, por exemplo, o mesmo auditor de sistemas que vai conversar com o pessoal de redes, vai conversar com o pessoal de banco de dados. E vai conversar com o pessoal da segurança da informação. Vai conversar com analistas de sistemas, analistas de requisitos, analistas de negócio, desenvolvedores, programadores. Então, por esse motivo, o curso de vocês é bem interessante, porque vocês vão passar a navegar por todas essas áreas aqui. Ó. Então, um auditor de sistemas, ele precisa ter capacidade técnica para poder trocar informações com esse pessoal, fazer acariações e coisas nesse sentido. E aí, aqui na página 68, ele apresenta as principais funções de cada uma dessas áreas. O que faz o pessoal da infra, o que faz o pessoal de administração de redes. Aqui eu estou passando rápido porque vocês já leram sobre esse assunto, aqui a gente está mais tirando dúvidas. Então, ó, o que faz o pessoal de administração de banco de dados, as atividades inerentes ao pessoal da área de segurança, as atividades associadas aos analistas de requisitos, aos analistas de negócio, aos analistas de desenvolvimento. Se alguém aí tiver alguma dúvida a respeito do que faz cada um desses cargos, por favor, não deixe de perguntar, tá? As atividades associadas ao papel do web design, as atividades associadas ao pessoal do suporte técnico, pessoal do Service Desk, e aí ele finaliza isso lá na página 70 com o pessoal de Restart e Recovery, e geralmente estão associados ao pessoal de infraestrutura para resgate de dados, caso uma catástrofe ocorra, ou questões de prevenção de catástrofes. Então, assim, ele finaliza o capítulo 3. O que eu gosto desse material, aqui no final da página 70, ele apresenta umas atividades para a gente verificar o nosso entendimento. Né? Quais são as técnicas de auditoria que podem necessitar de desenvolvimento de programas parte do auditor? Quem aqui teria condições de responder essas perguntas? Quais as técnicas de auditoria que necessitam da presença física do auditor? Qual o profissional de TI responsável por programar o backup dos bancos de dados? O que pode ser alterado após uma política organizacional ter sido implantada definitivamente? Ou seja, se você chegou aqui e tem condições de responder essas questões, então você entendeu a ideia do capítulo e conseguiu absorver essas informações. Tranquilo, meus amigos? Essa é a finalização do capítulo 3 que nós começamos na aula passada. Começa agora o capítulo 4, que são as auditorias direcionadas. E aí a gente fecha o nosso documento. Então, o que são as auditorias direcionadas?
são os controles realizados especificamente em cada área. E aí, o documento, a literatura aqui, sugere para a gente quais são essas áreas. Então, ele divide aqui para a gente, ó, ele fala assim, no início da página 75, ele fala assim, olha, uma das áreas que você vai precisar auditar é a área de redes. E aí, dentro da área de redes, você tem aqui 3 nichos, né? Intranet, a internet e a extranet. Hoje em dia, a ideia de extranet ela já não é tão utilizada. Por quê? Porque com a simplificação, proliferação e utilização dos protocolos HTTP e HTTPS, as empresas não usam mais a ideia de extranet, a não ser que você precise de casos específicos. Por exemplo, para eu fazer home office no Serpro, por exemplo, eu preciso de uma Virtual Private Network, uma VPN, que vai me dar um link direto, como se eu estivesse dentro da rede do Serpro. Então, são casos específicos. A maioria das empresas atendem basicamente por meio esses recursos por meio de uma intranet, uma rede local dentro da empresa, onde ela pode colocar esses processos, esses manuais, para serem consultados e consumidos pelos funcionários, e a parte para ser acessada por clientes, fornecedores, parceiros, fora da empresa, aí já utilizando HTTP, HTTPS. Então, um auditor de sistemas, uma das áreas que ele vai precisar ter é a área de auditoria de redes. Então, a documentação aqui na página 75, ela... Ótimo. Ela apresenta aqui a questão das etapas que nós vamos ter que fazer. Então, vocês, como auditores de sistemas, precisarão, inevitavelmente, fazer auditoria de redes. O que a gente precisa fazer como auditor de sistemas na área de rede? Ele dá aqui algumas informações. Ó. Como é que é a política dessa empresa que está sendo auditada a respeito do trâmite de envio de comunicações entre os funcionários, entre funcionários e clientes, entre a empresa e seus fornecedores, entre a empresa e seus parceiros. Então, como é que é feito isso? Como é que é feito o acesso aos dados da organização? Tanto por funcionários quanto por parceiros. E isso é muito sério, gente. Por quê? Porque, dependendo da forma que é feito esse acesso, que é disponibilizado, eu posso, de repente, abrir brechas para que haja invasão de pessoas não autorizadas aos dados da organização. Então, isso é muito sério. Algumas informações a respeito de como as empresas protegem esses dados. E como que é feito o privilégio de acesso, a prerrogativa de acesso indevido dos funcionários? Como é que é feita a parte de conexão? Como é que é feita a parte de autenticação? Como é que é feita a parte de login? Tanto de funcionários quanto de parceiros. Então, imagine que a empresa que você está auditando, por exemplo, ela possua uma página lá na internet onde um fornecedor pode fazer um agendamento de uma entrega, por exemplo. Então, como é que isso é feito? O auditor de sistemas ele vai ter que buscar isso justamente com o pessoal de rede. Quais são as políticas? Como é que a empresa faz para proteger a navegação? Como é que a empresa faz para proteger as questões de endereçamento de IP? Como é que ela faz para se proteger de ataques de negação de serviço, de solicitação de serviço, ataques de invasão de entrada de dados? Então, isso é papel do auditor
identificar como que é feito isso, como é que é feita a política de criptografia de dados da empresa, quais são as regras, quais são os algoritmos de criptografia utilizados, como é que é o processo de definição disso, como é que é feito. Então, é papel do auditor identificar isso. E aí, ele vai ter que fazer, ele vai solicitar lá como é que é o modelo de redes dessa empresa, qual é a topologia utilizada, como são feitas as implantações e implementações dos projetos físicos e lógicos da rede. Como é que é feito o controle do monitoramento de velocidade, de acesso, de permissão? Quais são as políticas de privilégio de acesso a diretórios nessa rede? Quem tem acesso ao quê? E por que tem acesso? Essas áreas que têm acesso a determinados diretórios na rede, elas realmente precisam ter acesso a esses diretórios de rede? Qual documento que determina quem tem acesso ao quê? E não somente quem tem acesso ao quê, mas qual o nível de acesso? Acesso somente de leitura? Acesso de leitura e de escrita? Acesso de exclusão de dados? Por que determinada área tem acesso de leitura aos dados do financeiro, se essa área não é do financeiro? Onde está escrito isso? Por que é feito dessa forma? E aí, os responsáveis pelas áreas têm que responder. Olha, o pessoal do jurídico tem acesso de leitura aos dados do financeiro por conta disso, 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 disso. Se não está registrado e documentado, então o auditor vai mandar documentar isso daí. Vai fazer um parecer lá, olha, então isso tem que estar documentado em algum lugar. E por que o pessoal do financeiro tem acesso de leitura e escrita nos dados do jurídico, por exemplo? Onde está escrito isso? Por que todo mundo do financeiro tem acesso de leitura e escrita aos dados do jurídico? Por que não tem roles diferentes? E isso é papel do auditor. Ele tem que mapear isso. E aí, consequentemente, identificar possibilidade de interceptação, replanejamento de capacidade, levantamento de problemas operacionais visando a solução. Então, olha a carga que existe em cima do auditor de sistemas, exclusivamente em cima de um item que a gente está abordando, que é só auditoria de redes. Olha só, a gente ainda está no item 1, ó, auditoria de redes. Então, é muito sério isso. Vocês vão ter que levantar um mapa de como que é feita a distribuição de acesso aos dados, diretórios, acesso a arquivos, quais as áreas têm acesso a que arquivos e qual o tipo de acesso, para poder identificar. Primeira coisa é quem está tendo acesso ao quê e quem está tendo acesso poderia estar tendo esse acesso? E, por fim, esse tipo de acesso é conveniente? Ele consegue ler, alterar, incluir e excluir dados. Ele precisaria realmente poder excluir dados? É tarefa dele, prerrogativa para essa área poder excluir dados da área jurídica, por exemplo? Não é papel do auditor identificar isso. E aí, naturalmente, ele vai, aqui diz respeito ao conhecimento do modelo da camada OSI, camada física, camada de enlace, camada de aplicação. Então, o auditor de sistemas tem que conhecer a respeito disso. E aí, inevitavelmente, também conhecer a implementação física. Professor, então o auditor de sistemas, ele tem que ser um programador, ele tem que ser um cara de banco de dados, ele tem que ser um cara de requisitos, ele tem que ser um cara de engenharia, tem que ser um cara de redes. Não necessariamente, mas ele tem que conhecer. Por isso que vocês têm um perfil ideal para auditor. O curso que vocês estão fazendo, vocês vão navegar por todas essas áreas. Né? E não precisa ser um profundo conhecedor, mas ele tem que saber como é que funcionam as coisas, pelo menos. Aqui na página 77, ele apresenta um
uma sugestão de um relatório que vocês podem e devem confeccionar para poder identificar essas falhas. Então, aqui, ele traz alguns parâmetros que vão ser úteis e que devem ser seguidos pelo auditor de sistemas. Então, por exemplo, políticas organizacionais que garantem a implementação efetiva dos controles. A administração da rede, registro de operações, vigilância sobre os acontecimentos. E aí o auditor vai fazendo essas perguntas e vai marcando aqui, ó, se a área atende isso, se não atende ou se não se aplica. Então, ele vai seguindo esse roteirinho apresentado aqui na página 75. Ó. Controle sobre os ambientes de informações com relação às definições de plataforma de hardware e de software, os controles sobre o software, os controles de segurança, ele vai fazendo, ele vai botando se sim, se não, ou se não se aplica. Ele apresenta isso aqui na página 76. Ó. Na primeira, como ele coloca, S para sim, ou seja, atende, S para não, não atende. Você vê que é booleano, ó. Não existe a possibilidade assim, ele faz mais ou menos. Não tem mais ou menos. Ou ele faz criptografia das senhas dos funcionários, ou ele não faz. Agora, se ele faz criptografia, mas é uma criptografia fraca e as regras de decriptografia estão publicadas, então ele não faz. Não existe mais ou menos. O máximo que pode acontecer é NA, não se aplica. Então, por exemplo, eu tenho um item aqui, imagina que eu tenho controle sobre os códigos fontes softwares. Mas a empresa não desenvolve nada, ela usa software de terceiro, não tem código fonte nenhum. Então, eu vou botar, não se aplica. Agora, controle sobre os códigos fontes e versionamento dos sistemas. A empresa faz desenvolvimento de software? Faz. Tem um sistema que ela faz versionamento e tem outro que ela não faz. Então, vou tacar um N bem grande aqui. Ó. Não, ela não faz. Se ela trata de 10 sistemas diferentes, em 9 deles ela está certinho, bonitinho, e um sistema ela está errada, então ela não faz, ela tem que rever toda a política. É booleano, verdadeiro ou falso. Não adianta nada você trancar a porta da sua casa, mas no lugar de um cadeado você coloca um arame. Então você não fez. Não adianta nada. Não adianta nada eu colocar circuito interno de TV, colocar rede elétrica, rede de choque elétrico, o cara pular na hora do saltante pular o muro, colocar câmeras, fazer isso tudo, mas deixar a chave elétrica voltada para a rua. O cara vai lá e desliga a chave elétrica, pronto, não tem cerca elétrica, não tem circuito interno de TV. Então, se você falhou num item, você falhou em tudo. Então, não adianta nada. E aí, você entrega o seu parecer a respeito da área de redes. Na página 78, ele vai fazer a mesma coisa, só que agora não é mais a área de redes, olha aí, ó, é a área de hardware. E aí a auditoria de hardware visa justamente verificar a parte física dos equipamentos instalados, tudo que diz respeito à parte física. Ele dá até uma curiosidade bem interessante aqui que aconteceu em 1996, ó. Um único computador foi roubado de uma empresa de operadora de cartão de crédito nos Estados Unidos. Um único computador foi roubado. E dentro desse computador tinha informações de mais de 300 mil clientes. O número do cartão, informações da conta. Ó, um computador foi roubado. Ó. Lembra que eu falei para vocês que não adianta nada a empresa fazer 99% das ações corretas. Se ela tiver 1% de falha, imagine uma situação como essa, ó.
Imagine que a empresa tivesse backup, imagine que a empresa tivesse controle de acesso de usuário por meio de crachá, por meio de biometria. O cara só acessava a empresa por meio de digital, passava o crachá, digitava uma senha, controle tal, sistema interno de circuito de TV, tudo. Só que aí o que acontece? Ela não tinha os dados criptografados. Aí alguém entrou e roubou um único computador. Os dados não estavam criptografados dentro da máquina. Pronto, o cara teve acesso a 300 mil contas de clientes com todos os dados. Para que adiantou, então, login com senha, com íris, com biometria, com digital, com circuito interno de TV? Não adiantou nada. Ou seja, 99% fazendo a coisa certa, aquele 1% o computador não estava com os dados criptografados. Não adiantou nada, perdeu tudo, ó. Foi tudo por água abaixo. Então, é muito sério isso. Por isso que ele é booleano. Aqui, quando a gente vem no resultado, ó, ou é sim, ou é não se aplica. Ah, professor, a criptografia dos dados eu faço eu tenho aqui na empresa 101 sistemas. Em 100 deles eu faço a criptografia, em um deles eu não faço. Já era, perdeu tudo. Então é booleano, é tudo ou nada. Então o inventário sobre o hardware ele tem uma importância fundamental porque a gente sabe que não existe software sem hardware. Precisa rodar isso em algum lugar. Então eu preciso identificar como é que são feitas as transações. As máquinas têm seguro? E se pegar fogo, o que acontece? E se o CPD inundar, o que acontece? Quais são as políticas de prazo de atendimento aos chamados? O tempo para resolver os problemas? Então, isso daqui é um negócio chamado SLA, Service Level Agreement, que são os acordos de nível de serviço que nós temos. E quais são as regras desse acordo de nível de serviço? A gente está seguindo esses padrões todos? E aí ele traz novamente aqui um formulário de sugestão, ó, para a gente ter um roteiro. Então, os controles de acesso físico aos ambientes de informática. Como é que é feito isso? É verificada a segurança física sobre o hardware. Quem tem acesso físico ao hardware? Lembra que lá naquela empresa, alguém entrou, teve acesso físico ao hardware, pegou o computador, botou ele embaixo do braço e saiu da empresa, botou todos os dados. Então, como é que é feito o acesso físico aos hardwares? E os dados? Como é que é feito esse acesso? É adequado? Sim ou não? Os controles de acionamento e desligamento das máquinas. Como é que isso é feito? Como é que é feita a política de fornecimento de energia? É por meio de no-break? É por meio de células de bateria? É por meio de entrega contínua? Eu tenho máquina de produção de energia por meio de geradores a óleo diesel à disposição? Como é que funciona isso? Como é que está registrado? Como é que está documentado? E como é que a empresa aplica? Como é que é feito o acesso ao CPD? Quais são as prerrogativas de autenticação para permitir alguém entrar no CPD e ter acesso físico às máquinas? Lá no CERPRO é bem interessante, por exemplo. A gente tem vários mecanismos de segurança para acesso físico ao CPD. Quando a gente tiver uma vacina e puder voltar a aglomerações, eu sempre levo os alunos para visitar o CPD do CERPRO. Eu já levei várias vezes. Agora está suspenso por conta dessa pandemia. Mas vocês vão ver legal que é lá. Primeiro tem o acesso nível 1. O acesso nível 1, qualquer funcionário do CERPRO pode ter acessos. Aí o acesso nível 2, somente determinados funcionários. O acesso nível 3, que é onde chegam nas máquinas, somente os funcionários daquele setor. E eles têm que se autenticar por íris
você chega o olho pertinho lá do leitor e ele autentica você. A íris é mais eficaz ainda do que a digital, porque algumas pessoas têm problemas na digitais, e aí a máquina não consegue ler. E a íris, dificilmente, só se a pessoa não tiver os olhos. É muito difícil isso. Então, depois disso, ele ainda tem uma senha, ele passa o crachá e ainda tem uma balança na frente do momento em que ele faz a autenticação da senha. Para que essa balança? Se ele tiver acompanhado de alguém, o sistema tem o peso dele cadastrado. Se ele tiver com alguém do lado, a balança vai identificar, olha, o seu peso cadastrado no sistema é de 80 quilos, eu tenho uma margem aqui de segurança de 10%, mas tem aqui registrado 200 quilos, então você não vai poder entrar. Ou seja, provavelmente ele está acompanhado de alguém. Ah, mas e se ele tiver com equipamento para entrar? Aí é um outro tipo de acesso. Então, como é que é feita a verificação de desligamento das pessoas? Quando uma pessoa é desligada da área, ou ela é transferida para uma outra área, ou ela sai da empresa, como é que é feito o desligamento desse acesso no sistema? Além de recolher o crachá dessa pessoa, ela ainda consegue acessar por meio de senha e autenticação biométrica? Como é que é feita a retenção e eliminação? Porque isso é muito sério. Ah, o fulano de tal saiu preso, então o crachá dele é recolhido. Mas e se a outra pessoa utilizar o crachá dele? Então o sistema tem que ser avisado de que essa pessoa foi desligada, ou mudou de área, ou perdeu aquele nível de acesso. Então você vai colocar aqui como é que são feitas essas políticas de controle de acesso ao CPD. Não só ao CPD, tá, gente? Não adianta nada. Eu posso proteger o CPD, mas de repente permito com que uma pessoa chegue e tenha acesso físico ao computador de um funcionário. Então isso é muito sério. Tem que ser levado em consideração essas características. Então, por conta desse tipo de coisa, eu tenho essa verificação aqui, ó. O controle de acesso físico ao equipamento do hardware é feito um controle efetivo de saída de equipamentos. Por exemplo, lá no CERTO, as máquinas antigas elas são doadas para instituições de caridades. Então, hoje no CERTO a gente tem aproximadamente cerca de 15 mil computadores espalhados no Brasil. Quando esses computadores ficam obsoletos, eles são doados para instituições de caridades, creches, escolas, porque eles podem não ser úteis para desenvolvimento de software pesado, mas eles podem ser úteis para rodar um joguinho, por exemplo, em uma creche. Então, esses computadores são doados. Como é que é feita a política de descarte desses computadores? Como é que é feita a política de apagar os dados que estavam ali? Ora, esse computador era utilizado na área financeira da empresa. Agora ele ficou obsoleto e a empresa vai doar esse computador para uma creche. Como é que é a política de apagar esses dados? Porque a gente sabe que não adianta nada falar e dar um formate. Formate C, dois pontos. A gente sabe que isso não adianta de nada. Uma pessoa com conhecimentos diante desse disco rígido, depois, ele pode resgatar esses dados todos. Imagina que era um computador financeiro da empresa, computador do jurídico, que tem dados sigilosos a respeito dos processos da empresa. Então, como é que é feita a política de descarte disso? Porque esse computador tem que ser doado para uma instituição de caridade. Como é que são feitas as políticas de descarte, de apagar os dados? Elas estão sendo efetivamente realizadas? E como é que é a verificação disso? Verificar o inventário completo, atualizado dos equipamentos. Por exemplo, agora na época da pandemia, alguns funcionários são permitidos a alguns funcionários das empresas poderem levar seus equipamentos para casa. Ora, e se esse funcionário tem um cunhado lá que é hacker? Ora, o computador da empresa, com os dados, com acesso a VPN, está na casa de, ou seja, está
fora dos controles e domínios da empresa. Como é que é essa política de autenticação? Então, olha como é complicado isso. Isso aqui é papel de vocês verificarem, do auditor. A localização e infraestrutura do CPD, por exemplo, o CPD do SERPRO, quando vocês puderem visitar lá, que eu consegui levar vocês quando essa pandemia acabar, vocês vão ver que interessante. Ele fica cavado num buraco, fica no subsolo, justamente porque para eu ter maiores dificuldades de repente, um ataque. Se alguém sequestrar um avião e jogar o avião no prédio, por exemplo, se o CPD estiver cavado no subsolo, protegido por uma parede de concreto e aço, então eu vou ter uma dificuldade de acesso. Então, como é que é feito a infraestrutura do CPD? Agora, se eu estou cavando e botando o CPD dentro de um buraco, cobrindo isso com concreto e aço, tem um outro problema também. Como é que é a questão de abalos sismológicos? Quanto mais encravado dentro do solo, mais sensível estará a questões de abalos sísmicos. Então, como é que é a região? A região é suscetível à oscilação das placas tectônicas? Tem que levar isso tudo em consideração. Então, se o CPD está encravado, está cavado no buraco, então ele também é mais suscetível a questões de umidade, inundação. Se o CPD está no 15º andar de um prédio, ele vai ser menos suscetível a inundações. Porém, ele vai ser mais suscetível a um ataque feito, por exemplo, por um avião. Então, isso tudo deve ser levado em consideração. E o auditor vai colocar aqui, ó, verificar se é um sistema alternativo de alimentação de energia. Por exemplo, lá no SERPRO a gente tem 3 níveis de acesso à energia. A energia que chega da concessionária, e no caso, essa aula aqui está sendo gravada em Brasília, a nossa concessionária de energia elétrica em Brasília chama-se SEB. Então, tem a entrada de energia elétrica da concessionária. Agora, e se falhar a entrada da energia elétrica da concessionária? Ou a concessionária tiver um problema no fornecimento de energia? Nós temos baterias internas para controlar isso, aí é o segundo nível. Bateria a gente tem os no-breaks. Temos 11 no-breaks de 7.500 kVA cada um. Essas informações eu posso falar, que elas não são informações sigilosas, inclusive isso está disponível você entra pelo mapa, você consegue ver essas, por exemplo, aqui por exemplo, estou entrando no mapa de Brasília e vou acessar aqui, ó, esse é o Serviço Federal de Processamento de Dados, a Regional Brasília. E essas máquinas que vocês estão vendo aqui fora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui embaixo tem mais 3. São 10 no-breaks, 7.500 kVA cada um. Então, aqui dentro, aqui do lado, ó, temos um tanque de 20 mil litros de combustível. Então, se a concessionária de energia elétrica falhar no fornecimento de energia elétrica, o CPD está aqui embaixo, ó, no segundo subsolo desse prédio aqui. Ó. Então, se faltar energia elétrica, entram os no-breaks aqui. Ó. Os no-breaks têm carga para 20 minutos para segurar todas essas máquinas. Só que ele não precisa desses 20 minutos. Ele precisa somente de 2 segundos para acionar as máquinas Caterpillar, que são alimentadas por 20 mil litros de combustível, que estão aqui à disposição caso isso aconteça. Então, o auditor de sistemas ele vai verificar se tudo isso está sendo feito. E não só verificar, mas ele vai agendar acionamento dessas máquinas. Às terças-feiras, pela manhã, o que a gente faz? A gente desliga o fornecimento para ver as máquinas entrando. São máquinas Caterpillar de fornecimento de energia. E
E aí, enquanto tiver combustível aqui, e aí a entrada de combustível fica bem aqui próxima à entrada de acesso, o caminhão chega aqui e só enche o tanque aqui, ó. Cada caminhão tem possibilidade de fornecer 10 mil litros, o tanque aqui tem 20 mil, então começa a diminuir esse fluxo, chega outro caminhão, o tanque entrega aqui, ó, energia elétrica. Agora, se faltou energia elétrica da concessionária, se as baterias do no-break não seguraram e acabou o fornecimento de combustível na região, aí você passa para um outro CPD. Então, além do SERPRO em Brasília, você tem a redundância em outros 2 locais do país. Essa redundância ocorre aqui em São Paulo, nós temos um centro em São Paulo, e o outro no Rio de Janeiro. Então, são geograficamente distribuídos, justamente para que, se eu tiver uma catástrofe aqui, caiu uma bomba em Brasília, esses sistemas são replicados em outros CPDs geograficamente distribuídos no Brasil. Então, isso você vai anotar aqui, ó. É feito. Eles têm no-break, os no-breaks são testados. Eles também têm geradores, e assim por diante. Bem, a respeito desse assunto, meus amigos, alguma dúvida? Está tranquilo? Posso ficar despreocupado? É bem interessante esse assunto. Bem, muito obrigado pela presença e até o próximo encontro.